Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, é uma alegria muito grande poder estar pela primeira vez em Volta Redonda, Rio de Janeiro, poder privar da companhia de amigos tão dedicados de ideal. Quero agradecer aqui primeiro em nome do nosso querido Aloísio, que fez a apresentação, presidente do Centro Espírita Francisco de Assis, a casa que nos acolhe na noite de hoje, é também nosso mestre de cerimônias, não é? E também aos amigos albucacis, da UMEVOR, da União Municipal Espírita de Volta Redonda, que ele foi quem formulou o convite para que a gente estivesse com vocês aqui pela primeira vez. Agradecer a sua esposa, não é? A Vilúzia, o nome dela é diferente, os dois têm nomes diferentes, né? É um casal marcante, assim. E por todo o carinho, pelo chazinho de hortelã que ela preparou, fluidificado. E pelo nosso querido Pedrosa, que é o presidente da instituição lá do nosso querido Albucacis, e que foi o nosso médio de transporte, transportando a gente do aeroporto do Galeão até a casa do Albucacis. Deu tempo de tomar um banho, mas bem rápido. E eu tomei o banho até tranquilo, porque eu pensei, não, ainda está tempo. Daqui no centro espírita deve ser do lado, deve ser 5 minutos, 1 minuto. Só que eu esqueci que aqui é uma cidade muito grande. E depois eles falaram, não, é 20 minutos. Se puder aumentar um pouquinho o volume do som aqui, deixar ele um pouquinho mais agudo, eu acho que vai ficar melhor, que eu não estou muito bom da voz, recuperando uma bronquite. Esses dias, acho que eu andei falando muito mal da vida alheia, e aí bateu uma bronquite, não é? Então, a gente poder participar desse projeto Aprimorar, que começa hoje aqui em Volta Redonda, amanhã estaremos em Resende, amanhã à noite em Barra do Piraí. Não, Volta Redonda. E no domingo de manhã em Barra do Piraí, que é coladinho daqui, que a cidade cresceu tanto que são cidades geminadas, não é? Então a gente agradece de coração a presença de todos vocês. Então agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis, o patrono dessa casa, a gente gostaria de expressar a nossa gratidão, mas também pelo Marconi, nosso médium de filmagem. E esse celular era para estar desligado, mas ele quer participar da palestra também. Bom, então vamos lá. Para a gente começar, para falar sobre o joio e o trigo, a gente fez um roteiro aqui mais ou menos do horário. Esse microfone não está muito franciscano, não está muito espírita, não. Ele, de vez em quando ele falha a si mesmo. Vocês ajustam se for problema de bateria, tá? Talvez seja bom providenciar uma, eu percebo que ele apaga um pouquinho de vez em quando. Bom, então a gente vai ter um roteiro que estava marcado, eu não sei porque eu coloquei na minha cabeça 20h30, mas na verdade a gente está começando às 20 horas e vamos ter uma conversa informal por volta de 1 hora e depois a gente vai ter as perguntas do público, quando eu e o Albucacis, porque ele vai me socorrer, vamos tentar responder as perguntas que vocês formularem, de preferência por escrito, tá certo? Dentro do tema, que a gente possa abordar, e vocês fazem 2 tipos de perguntas. As perguntas fáceis, vocês mandam para mim. As perguntas mais difíceis, mais profundas, vocês mandam para o nosso querido Albucacis, que ele vai ser convidado aqui para nos ajudar no segundo módulo, quando a gente for responder as perguntas de vocês, tá certo? Porque ele, quando ele me convidou,
a gente recebe muitos convites e fica aquela confusão, não sabe quem falou o quê, e tem que às vezes responder rápido. Vocês estão escutando bem? A gente tem que responder rápido, e eu não tinha entendido, porque eu acho que ele pensou que eu era um estudioso daqueles amigos que se dedicam ao estudo do Evangelho miudinho, ou estudo minucioso do Evangelho. E quando ele me perguntou, Nazareno, você estuda o Evangelho? Aí eu lembrei, bom, estudo o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, é verdade, eu estudo. E aí ele perguntou alguma coisa a mais, veio meio solta, não é? E você, não sei o que, miudinho? Eu disse, o meu conhecimento é miudinho. E eu acho que ele entendeu, né? Além do conhecimento, da altura física também. Ele disse que jurava que eu tinha 1,85 m de altura, olhos claros, não é? Mas ele percebeu que miudinho também, fisicamente. E aí, acho que por causa disso, ele me agendou para falar com vocês. Eles, Nazareno, o pessoal lá é estudioso. No carro, eu vim me assombrando, me assustando. Porque ele disse, olha, nós convidamos aqui os palestrantes, e começou a citar só gente boa, gente fera, nesse tal de estudo do miudinho. E ali, ele me dizendo, não, olha, e a gente... por que vocês escolheram esse tema, a parábola do joio e do trigo? Não é? Aí eles, não, é porque nós estamos estudando há algum tempo. Eu disse, há quanto tempo? Há 3 meses. A parábola do joio e do trigo, estão estudando há 3 meses? Olha, eu não tive nem 3 horas para estudar esse assunto. Nós vamos então nos socorrer, claro, como nós assistimos algumas palestras do nosso querido Haroldo Dutra Dias, que tem sido um grande facilitador de estudos, um grande divulgador do Evangelho de Jesus, da atualidade. Quero também registrar aqui hoje, dia 5 de maio de 2017, 90 anos de Divaldo Pereira Franco, não é? Que inspirou muitos de nós a nos tornarmos expositores, palestrantes. Eu comecei a fazer palestras graças a um seminário que assisti de Divaldo. Então, né, é o nosso professor, é o nosso iniciador nessa atividade. Claro que a gente está anos-luz ainda de acompanhar o trabalho do Divaldo. E que Deus o abençoe, que o mantenha em sua saúde, em sua paz, e que ele continue trazendo muitos ensinamentos para todos nós. Não é? Então a gente vai começar com uma poesia. Há alguns anos, eu não sou médio ostensivo, pessoal, mas há alguns anos eu comecei a estudar, fazer o estudo, desenvolvimento, educação da mediunidade, lá na Comunhão Espírita de Brasília. E quando foi em 2014, quando o Evangelho completava 150 anos da sua publicação, na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, nós acordamos de madrugada, algum espírito me acordou de madrugada, não é? Eu achei que era obsessor, porque eu não gosto de acordar de madrugada, e com uma vontade muito grande de escrever. E eu, então, saí anotando, percebi que não era meu, tive que anotar para que não fugisse o pensamento, e veio uma poesia praticamente pronta. Eu só fiz alguns ajustes, nós apresentamos lá em Presidente Prudente, e eu trouxe para vocês com uma adaptação, agora aos 160 anos da chegada do Espiritismo, porque no dia 18 de abril nós celebramos a chegada de O Livro dos Espíritos, inaugurando uma nova era na humanidade. Então a gente vai ler para vocês, vou colocar uma música de fundo. A música se chama Cânon em D maior, de Pachelbel. Para que facilite a nossa leitura. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra e guerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as Escrituras, um dia raiou a luz,
O sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo então se renova, a esperança se modifica, refugie a boa nova, a mensagem que vivifica. Descem aos circos os cristãos, seus corpos tochas humanas, agora não choram, eles brilham, sorrindo cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama o menino rivail. Os céus então proclamam, uma nova era surgiu. Chega o Consolador prometido, trazendo o Evangelho de luz, restaurado o claro e limpo da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora. Sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz. Enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita: Jesus. Com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz. Humildade, trabalho e consolo, amor, verdade e paz. O Evangelho nos pede tão pouco. Lembremos de nossos irmãos que choram tristes e sofridos, levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que Ele nos confia. Esparge a mãos cheias a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o Evangelho aperfeiçoando. Aproveitemos enquanto andamos sob a luz do Consolador, nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida: sois o fermento da massa, brilhe a vossa luz, divulguemos o Evangelho, vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nas mãos e no coração. Então fica o convite. Espiritismo, 160 anos de amor e luz. Deste espírito amigo ele não se identificou, mas eu tenho uma leve desconfiança de quem seja. A música, Cânon em Dé maior, de Pachelbel. Então agora está fácil da gente estudar a parábola do trigo e do joio, não é? Vamos lá. Vocês conseguem enxergar bem esse slide? O som está bom para vocês mesmo, porque aqui não tem o retorno, não estou escutando bem minha voz. E eu estou tendo que falar um pouquinho mais alto. Mas está muito bom? Tranquilo? Certeza? Então eu não vou falar alto não, tá? Então nós vamos encontrar no Novo Testamento, esta que é a citação da tradução de Haroldo Dutra Dias. Vocês sabem que o Haroldo, além de grande expositor, estudioso, pessoa amiga, querida e dedicada ao Evangelho e à doutrina do Cristo, nós sabemos que ele começou a tradução de um Novo Testamento. Não terminou ainda. Ainda faltam as cartas de Paulo, o livro Apocalipse, mas já foi publicado pelo Conselho Espírita Internacional e depois pela Federação Espírita Brasileira, o Novo Testamento. Essa é a versão eletrônica no Kindle da Amazon. Você pode comprar. É bem barato, bem acessível, e você pode ler em seu computador com toda a facilidade desses recursos da tecnologia moderna, não é? Então está em Mateus 13, inicia no versículo 24, e a gente vai ler a parábola e depois nós vamos comentar um pouquinho junto com vocês, tá certo? Outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Joio, pessoal, é uma erva daninha
que parece muito com o trigo quando é jovem. Quando estão os dois crescendo pequenininhos, não dá para saber quem é trigo, não dá para saber quem é joio. Então, a gente tem que deixar crescer para poder separar o que é trigo, o que é cisânia, que é a mesma coisa do joio, uma plântula que parece, mas é uma erva daninha. Então a gente tem essa informação que é importante para a gente compreender, não é? Vamos voltar lá. E semeou o joio no meio do trigo e partiu. Veio o inimigo, né, o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: sendo assim, queres que, após sair, o recolhamos? Ele, porém, diz: não, para que, ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo, não é que está jovem, que está nascendo junto. Deixai crescer juntos, até a ceifa, até a época da colheita. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos aos montes, para os queimar, como a gente faz com erva daninha, né? Com mato a gente normalmente queima, é assim que a maioria das agriculturas antigas, sobretudo, fazia. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Né? Então a gente vai ter depois os comentários de Haroldo, não é? Explicando joio, trigo, espúrio. Aqui a explicação, né? Trata-se de uma planta encontrada na Palestina, cujo caule e grão são semelhantes aos do trigo, embora seja uma erva daninha, não tendo valor. Né? E ele é importante porque ele traz muitas citações. Depois nós vamos ter a parábola do grão de mostarda, depois a parábola do fermento, e depois a gente tem a explicação da parábola do joio e do trigo, que é muito importante para a gente. Então, Jesus explicou para os apóstolos aquelas parábolas que ele falava em público, e somente quem tinha ouvidos de ouvir era capaz de compreender. Então a gente vai ver aqui a explicação. Lembrem que a gente está no capítulo que começa com a parábola do semeador. Então Jesus deve estar falando para agricultores, porque ele falava de acordo com os tempos e os lugares. Se ele estava falando para uma plateia de agricultores, ele ia falar de terra, ele ia falar de plantação, de semente, que era o que o povo entendia. Se era pescadores, ele ia falar de peixe, ia falar de rede. Se era senhoras, mulheres, ele ia falar de arrumar a casa, de dar dracma perdida, como é que vai varrer a casa e procurar a dracma toda. Então, ele adequa o seu discurso ao público que está assistindo. E como aqui o Albucacis me falou, não é que todo mundo aqui é estudioso, há mais de 3 meses estão estudando só esse assunto. Eu estou até com vergonha de falar desse assunto. Aí vocês vão me ajudando, vão dando desconto bem grande, tá certo? E aí vamos ver a explicação de Jesus, que ele faz aos apóstolos. Não é importante a gente saber que tem também a explicação lá no Novo Testamento, lá em Mateus 13:34. Todas essas coisas, Jesus falou às turbas, né, às multidões, em parábolas. E nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. Então Jesus fazia tudo para cumprir as escrituras que estavam no Antigo Testamento. Se falar um pouquinho mais perto, mas o problema é que é melhor que fosse mais alto. Então ele fazia tudo para mostrar que ele era o Messias, e para ser o Messias tinha que se cumprir as escrituras do Antigo Testamento. Não é? O que foi dito através do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, rugirei o que está escondido desde a fundação do mundo. Isso aqui é um acréscimo, não está lá esse do mundo, então tem um colchetezinho, está vendo aqui? Uma chave. Então, deixando as turbas,
É um acréscimo de Haroldo, para a gente entender o que ele está falando. Rugireu que estava escondido desde a fundação do mundo. E então, deixando as turbas, as multidões, veio para casa. E aproximando-se dele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Em resposta, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É uma expressão, vocês sabem, não é? Que significava, não é? O próprio Jesus, o Filho do Homem, Ben Adão, então é aquele que veio, não é? Da raça adâmica. Em resposta disse: a boa semente é o Filho do Homem. O que semeia é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente, essas são os filhos do reino. Quando vocês verem filhos de alguma coisa na Bíblia, por exemplo, os filhos da luz, é aquele que tem a condição do substantivo. Por exemplo, filho da luz é uma pessoa iluminada. Filho, não é? Do reino, então são aqueles que herdam o reino, são os herdeiros do reino, aqueles que estão em condição de herdar o reino dos céus. E assim que tiver filho de alguma coisa, você absorve inclusive até a orientação do pai, não é? Assim, Simão, filho de Jonas. Então, a gente sabia que Simão Pedro, ele tinha características do pai dele, como a gente herda do nosso pai, da nossa mãe também, não é? Os joios são os filhos do malvado. Então, filhos do malvado não quer dizer que é filho do diabo, do Satanás. Porque diabo, Satanás não existe. Diabo, Satanás é uma figura, é uma alegoria para significar aquele que se opõe, aquele que é um opositor. Todo aquele que se opõe a uma ideia, a um projeto luminoso, é diabo, ou seja, ele é o antagonista, é aquele que se põe contra nós. Então, por exemplo, quando Pedro vai dizer a Jesus, não é, quando ele fala: é necessário que o Filho do Homem padeça e seja crucificado em Jerusalém, e Pedro então vai dizer: Senhor, nós não permitiremos que isso aconteça. O que é que ele diz? Afasta-te de mim, Satanás, afasta-te de mim, opositor, antagonista, e não tentes o teu Senhor, porque é necessário que ele padeça. Então, assim, veja que ele não chamou Pedro de uma figura diabólica, não disse que Pedro era o demônio. Isso é uma criação da teologia cristã dos séculos e séculos, que veio se repetindo, porque não havia essa tradução, nem entre os judeus isso. Entre os judeus, a palavra Satã, diabo, Satanás, é aquele que se põe contra a ideia. É aquele que nos critica, que quer impedir o nosso projeto, tá certo? Então, o que semeia o joio são os filhos do antagonista, são os antagonistas, que colocam então o joio para prejudicar a ideia, para prejudicar a produção do campo, que deve produzir trigo. O inimigo que o semeou é o diabo. Também tem uma tradução de diabo, do grego, que é diabolos. Diabolos é tudo aquilo que divide, tudo aquilo que separa, é o antagonista, é o inimigo, é realmente o inimigo da ideia, não é? Então, às vezes, quando a gente se opõe aos projetos das pessoas do bem, a gente está sendo diabólico, a gente está assumindo uma posição de antagonista. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação da era, ou seja, é o final dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será na consumação da era. Veja que ele não falou consumação da terra, mas consumação da era, de um ciclo, de uma época, quando a terra deixa de ser mundo de expiação e provas, e passa a condição de mundo regenerador, ou mundo de regeneração. Então, não é final do mundo, não é final da vida, não é final do planeta, é final de um ciclo, de uma época, de um tempo. Por isso que é final dos tempos.
e não final da vida, final do planeta Terra, tá certo? Então, quando então chega essa hora da mudança de expiação e provas para mundo de regeneração, que a gente chama hoje de transição planetária, né? Nós já estamos em plena transição planetária, desde a época de Kardec, lá no lançamento do livro A Gênese, tem lá o capítulo que vai dizer: já não dizemos que os tempos estão por vir, que estão próximos, não, dizemos que os tempos são chegados, já chegaram naquela época, no século ainda 19, né? 1868 é a publicação do livro A Gênese. E a Terra então está passando por essa triagem, separando o joio do trigo, os bodes das ovelhas. Estamos passando por essa separação para chegar à consumação dessa era, o fim desse período. O Filho do Homem enviará os seus anjos e recolherão do seu reino todos os escândalos, não é? Os escândalos, os crimes, os problemas, os equívocos, e obreiros e trabalhadores sem lei, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça, né? Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então veja como é que está lá nos originais gregos. Não é uma tradução espírita, é uma tradução do grego, literária, e apenas traz algumas explicações a mais de expressões idiomáticas, dos estudos longos que Haroldo, junto com Honório Onofre Abreu, da União Espírita Mineira, e muitos outros amigos, não é? Afonso Chagas, o Wagner Paixão, César Perry de Carvalho, e muitos outros amigos se dedicam a esse estudo minucioso do Evangelho, estão trazendo já desde alguns anos. Então, é fruto também das pesquisas com os historiadores, com os grandes rabinos, quando interpretam essas passagens do Antigo Testamento e a fala do próprio Cristo, a gente vai ter essas informações. Nazareno, e por que vai ter que queimar no fogo, na fornalha? Porque erva daninha a gente queima no fogo mesmo, não é? Mato a gente queima no fogo. Era a tradição da época, não está errado. Mas daí vejam que surgiram as crenças no fogo eterno, no inferno como sendo um lugar quente, quando a gente sabe que inferno não quer dizer que seja quente, nem que seja frio, que inclusive outra palavra que serviu para ser traduzida como inferno ou como fogo eterno foi Geena. Geena era o local onde os judeus despejavam o lixo da cidade. Não havia coleta de lixo. Então as pessoas reuniam o lixo e jogavam no local. E como naquele tempo não havia isqueiro, acendedor elétrico, eles tinham que deixar o fogo sempre aceso, para toda vez que chegasse lixo, não faltasse fogo para consumir o lixo, porque eles sabiam que o lixo era fonte de bactérias, não é? Não conheciam as bactérias, mas sabiam que ele era fonte de doenças. Então era o fogo purificador. O fogo eterno, na verdade, a melhor tradução seria fogo que nunca era apagado, porque tinha que estar sempre aceso. Nesse local também, eles despejavam cadáveres de pessoas, cadáveres de animais mortos. E houve um período no reinado de Josias, quando, não é, os judeus estavam fazendo sacrifícios ao deus Moloque, inclusive de crianças, sacrifício de crianças, meus amigos, ao deus Moloque, lançando na Geena. Então era um lugar para o povo judeu, e foi interditado, depois reabriram novamente, mas nós tivemos muitos deuses nessa época do judaísmo, não é? Culto ao deus Moloque, está lá na Bíblia, e eles então, não é, conheciam a Geena como um lugar ruim, um lugar de sacrifício, de dores, de sofrimento, de impurezas. Então Jesus aproveita aquela ideia que eles conheciam como uma coisa ruim e lança: olha, então o fogo eterno é uma coisa, não é uma coisa boa, um lugar de sofrimento. Sofrimento, sim, existe no mundo espiritual. Agora haverá pranto
choro e ranger de dentes. Ranger de dentes é bater os dentes. Bater os dentes é de quê? De raiva. De frio também, não é? Então, se o cearense vier para Volta Redonda essa hora da noite, se ele sair ali fora, ele vai ficar rangendo os dentes, porque ele não está acostumado com esse friozinho gostoso. E então não é uma sensação, na verdade, de calor, de frio, mas é de raiva, é de choro, e talvez até seja um lugar mais frio. Sei lá, esse mundo onde essas pessoas emigrarão, não é? Então nós sabemos, como Kardec vai nos explicar, Allan Kardec foi o maior exegeta, o maior intérprete das obras de Jesus. Ele vai estudar no livro A Gênese os milagres, as profecias de Jesus. Vai falar então dessa transição planetária, não é? E ele vai nos dizer que acontecem de tempos em tempos na Terra juízos gerais. Não é juízos finais, porque não é final do planeta, não é final do mundo. É geral no sentido de vez em quando faz-se uma triagem entre os espíritos que estão habitando a Terra. E nós estamos em plena triagem dessa separação de espíritos. Então os espíritos endurecidos no mal emigrarão daqui da Terra, não terão mais autorização de reencarnar em nosso planeta. E somente reencarnarão os espíritos marrons, marromeno bom. Na verdade, é marromeno mal. Nós somos mais maus do que bons, porque ainda impera em nós o egoísmo, o orgulho. Todos nós temos egoísmo e orgulho, e nós somos mais maus do que bons, na verdade. Então, está havendo essa separação. Os espíritos endurecidos, então, seriam o joio. Os espíritos menos atrapalhadinhos ainda, não é? Menos ruins, seriam o trigo. E a gente vai, então, habitar um planeta que vai se tornar um mundo muito melhor, mundo regenerador. Agora, é um mundo feliz ainda, perfeito? Não. Ainda predomina o mal. A gente descansa das lutas, mas aqueles espíritos que estavam entravando a marcha do progresso são segregados. Eles já não acompanham mais aqui a evolução do planeta. E Allan Kardec pergunta aos espíritos, desta vez em um livro dos espíritos, por que Deus permite os maus junto dos bons? Não era mais fácil colocar os espíritos maus no planeta e os espíritos bons em outro planeta, pessoal? Era, não é? E aí eles respondem, por uma dupla missão. Para os maus é útil, porque eles aprendem com o exemplo dos bons. Recebem a orientação das mãezinhas, o amor, o carinho, a maternagem, recebem a paternagem dos pais, a orientação, os limites, não é? E eles se melhoram. Os professores, amigos, eles estão tendo talvez a última oportunidade de reencarnar aqui na Terra. Ainda tem muita gente ruim reencarnando? Tem, pessoal. Por quê? Porque André Luiz nos ensina, na série A Vida no Mundo Espiritual, que é necessário limpar os umbrais da Terra. Há muitos espíritos atrasados, ainda, não é, ao redor da psicosfera do planeta, que estão reencarnando, não é, pela última oportunidade. Chico Xavier revelou, e José Raul Teixeira, esse carioca ilustre, amigo daqui de vocês, ele vai dizer que Chico diz que desde a Segunda Grande Guerra Mundial já sabia de muitos espíritos que não tinham mais autorização de reencarnar na Terra. Então, essa separação, essa triagem está acontecendo gradualmente. Não virá com cataclismos, com terremotos, com maremotos, com tsunami. Isso sempre existiu, porque isso é a acomodação das placas tectônicas do planeta. O nosso planeta é jovem, vai continuar existindo, mas não é por sinais nos céus que a gente vai ver essa transformação. Os espíritos nos falam, e também no livro Obras Póstumas de Allan Kardec,
que devemos olhar ao nosso redor, é nessa geração nova, nessas crianças diferentes, que iríamos perceber a mudança dos tempos. Não eram por sinais exteriores. Então a gente tem essa consciência, e a gente viu que o mundo está mudando. Com a tecnologia, com a informação, as crianças têm muito mais acesso à informação. Esses meninos parece que vem tudo capiroto, mistura de capeta com garoto. Sabe mexer em tudo, não é? Celular, computador, já nasce teclando no tablet. E a gente sabe então que é um processo que Deus vai dando a oportunidade a todos. E Allan Kardec então continua na sua interrogação, e os espíritos falam que para os bons é útil, porque os espíritos maus, estarem juntos com eles, porque os espíritos maus lhes servem de prova. Então os maus servem para provar se a gente realmente é bom, porque a gente fica dizendo que a gente é bonzinho, que a gente já pode ir para um mundo de regeneração. E aí Deus permite, né, um capiroto desse na nossa vida, para ver se realmente a gente já está bom ou não está bom. Porque se dissesse assim, olha, fica só quem é bom, não ficava ninguém, pessoal. Então, a parábola do joio e do trigo, para a interpretação de Kardec, ela vai significar essa transformação que a terra se opera, e aqueles espíritos endurecidos no mal estão junto com os bons, e é nesse atritar que os bons se melhoram, que os bons mostram, eles passam na sua prova. Olha, está aqui a minha prova, nota 10, respondi tudo certinho, apesar da incompreensão, do antagonista, do diabo se opondo a mim, e a gente tem a compreensão que isto é para o bem de todos. A gente vai ver no livro A Gênese que até aqueles espíritos que são maus, que emigraram da terra, mas que não eram substancialmente maus, tinham apenas a casca do mal, eles poderão retornar, acompanhando o progresso da terra, se assim fizerem seus esforços. Vejam a misericórdia divina como é grande. E há outra parábola também que fala desse mesmo assunto. Há uma parábola que vocês conhecem, não é? Quando Jesus fala aos discípulos que Jesus, ele retornará com toda a sua glória, com toda a sua majestade, com sua corte de anjos. Passará à esquerda os bodes e à direita as ovelhas. E ali ele estabelece um único critério para saber quem vai passar à esquerda e quem vai passar à direita. Vocês lembram qual é o único critério para saber quem é bode e quem é ovelha? Uma dica, começa com K e termina com idade. Está lá. Porquanto tive fome e vós me deste de comer. Tive sede, me deste beber. Estava nu e me vestistes. Estive preso ou enfermo e fostes me visitar. Estava num abrigo de idosos, de crianças, de rancenianos, de portadores de HIV, de dependentes químicos, e foste me visitar. Eu acrescento. Estava estrangeiro, era imigrante, estava fugindo da guerra da Síria, e me acolhestes. Estava fugindo do sofrimento no mundo espiritual, precisando reencarnar, ter uma nova oportunidade, esquecer todo o mal, reparar os meus equívocos, começar uma partida do 0 a 0 e sair do tormento, porque o espírito desencarnado é muito mais impressionável, porque a matéria já não lhe embota as sensações, ensina a questão 965 de O Livro dos Espíritos. E me acolhestes no teu ventre como mãe, me recebeste como filho. Acrescentaria também a caridade da maternidade, da paternidade. Quando estamos aí, as portas de legalizar o aborto no Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal. Viram que não conseguiam pelo Congresso Nacional, porque o povo brasileiro não quer a legalização do aborto, estão por meios
escusos, como fizeram nos Estados Unidos, e lá há 40 anos eles legalizaram o aborto pela Suprema Corte. E estão fazendo o mesmo procedimento, está tudo certo para legalizarem o aborto no Brasil. Em vez do Supremo ficar julgando lá os acusados de corrupção, não. Vão julgar a morte de criancinhas dentro do ventre de suas mães, completamente indefesas, porque isso é mais urgente, não é? E vão deixar as penas dos criminosos prescreverem, para quando chegar na hora, não, você não vai mais preso não, porque passou muito tempo da sua pena, você está liberado. Não, senhor Supremo, vocês vão julgar os corruptos, nós não vamos deixar vocês julgarem uma ação recente, chegou agora por um partido político, ou outras recentes também, quando tem urgências, e o Brasil espera uma resposta dos senhores. Não vamos deixar, meus amigos, que o Supremo julgue a questão do aborto antes de terminar de julgar o último corrupto da Lava Jato e de tantos outros crimes que estão aí. Então isso também... Então Jesus só falou de caridade. E ele acrescenta mais, ele vai dizer: toda vez que fizeste a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Olha como ele é enfático. E por isso, na doutrina espírita, nós erguemos essa bandeira bem alta. É fora da caridade que não há salvação. Não é fora da doutrina espírita. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser protestante, não precisa ser batizado, não precisa aceitar Jesus, não precisa pagar o dízimo, mas tem que fazer o que ele pediu, e ele só pediu caridade. Todos nós estamos em condição de nos habilitarmos como ovelhas desse reino que se aproxima, esse mundo de regeneração. É claro que a gente aprende também que caridade para a doutrina espírita tem outros sentidos, não é somente a caridade material. Tem a caridade moral ou espiritual, ou benevolente, enquanto que a outra é beneficente. Nós temos na questão 886 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E eles respondem 3 coisas. Vocês lembram? O BIP, B de benevolência para com todos, ser bom para todos. Já aí está tudo, não precisava repetir, não falar mais nada. Ser bom para todos, para os bons e para os maus. Ser bom para o mal é recolhê-lo na prisão, fazer ele devolver o que tomou indevidamente, não é? E impedir que ele cometa novos crimes, se comprometendo diante das leis de Deus. Só aí já estava tudo. Benevolência para com todos. O I, para a gente fazer o BIP, indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência é clemência, é dar um desconto, é ser misericordioso por defeito do próximo. Que a gente não julgue como a gente julga. E o terceiro item que também não precisava. Eles reforçam perdão das ofensas, porque o perdão é o sacrifício mais agradável a Deus. Então o BIP da caridade, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. De todas as ofensas, inclusive as nossas. E não só isso, tem a caridade de saber calar. Tem a caridade, não é? De levar a doutrina espírita, de levar o evangelho de Jesus, de levar consolo, esperança, esclarecimento, luz. Porque o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade. Diz o livro Estude Viva, no capítulo 40. A caridade da sua própria divulgação. Então o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente, constante de caridade. A caridade da sua própria divulgação. Ensina-nos, não é? O livro Estude Viva, capítulo 40, Emmanuel falando isso, por Chico Xavier. Então há vários tipos de caridade, mas Jesus só falou da material. Se a gente fizer a material, já estamos a caminho do mundo de regeneração. Já podemos dizer: Senhor, somos ovelhas e Tu és o bom pastor. Pronto. Então quando a gente faz essa interpretação da parábola dos bodes e das ovelhas,
da parábola do joio e do trigo, fica fácil, não fica, para a gente entender? Só que tem mais. 3 meses de estudo de vocês, eu tenho certeza que tem 200 mil coisas para vocês falarem. Então vamos analisar, porque cada parábola de Jesus, como as suas palavras são palavras de vida eterna, podem ser, desdobradas em vários outros temas, em vários outros assuntos, em vários aspectos. Nós podemos considerar o joio do trigo, então, realmente o mal que está fora, não é? Que é semeado, e a gente deve combater o mal que está fora, do ponto de vista exterior. Mas a gente pode lembrar também do joio que nasce dentro de nós, das nossas imperfeições morais. Então nós temos um joio também interno. Temos que fazer florescer o trigo, porque não é o semeador que é Deus, não é? O cultivador que é Deus, a semente é boa. O problema é que a nossa invigilância, vocês viram que era quando os servos estavam dormindo? Então, dormindo na invigilância, quando nós não somos vigilantes, vem o inimigo e semeia o joio no meio do trigo. Então a nossa invigilância vai permitir que nós demos acesso a ideias esdrúxulas, a teses antidoutrinárias, que vão satisfazer o nosso orgulho. Sim, vão fazer, a gente vai encher o peito, vai dizer, não, mas olha, isso aqui é dessa maneira por causa disso. Kardec está superado, Kardec não sabe de nada. Jesus, que Jesus? Espiritismo não precisa de Jesus. E vamos compurcando a doutrina, misturando ao trigo puro o joio das nossas interpretações mesquinhas e caprichosas, que têm o interesse de nos agradar, mas que não correspondem à realidade. Então as doutrinas heréticas, elas são joio no meio do trigo. As doutrinas que a gente vê, inclusive no movimento espírita, não era para escapar também, não. É do ser humano. Vão acontecer distorções doutrinárias. O problema não são as distorções doutrinárias, mas como nós vamos saber lidar com elas. E às vezes tem que deixar crescer junto, tem que ver qual é o fruto. Porque às vezes a ideia parece muito boa, mas quando ela floresce, quando ela começa a apresentar o seu resultado, as suas consequências, a gente vai ver que o fruto dela não é bom. Então a gente precisa estar atento. Porque quando Jesus fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que Ele vos envie um outro Consolador. Quando ele fala guardar, não é somente guardar no sentido de observar, de obedecer, não. É guardar na íntegra. É guardar sem corromper os ensinos do Mestre, como nós temos corrompido nesses milênios e milênios, desde que recebemos a Boa Nova. Nas igrejas, na Idade Média, com as nossas teologias interesseiras, querendo ganhar dinheiro, querendo promover a guerra, porque a igreja tornou-se senhora de exércitos, para então defender-se, precisava de dinheiro. E aí vai vender as indulgências, vai promover a Inquisição. Tudo isso, joio no meio do trigo que foi plantado. Nós deixamos isso acontecer. Nas igrejas pentecostais de hoje, não é, que se chamam evangélicos, um dia eu vou entrar com ação e dizer que evangélicos somos os espíritas, que a gente estuda muito mais o evangelho do que eles estudam muito mais o Antigo Testamento muitas vezes, não é? Querem aplicar o Antigo Testamento para os dias atuais, não, aquilo era uma lei adequada para a época de Moisés e não para os dias de hoje, não é? Passou esse tempo, veio Jesus e agora nós já temos a doutrina espírita. E eles, em vez de ficarem com Jesus, vão se apegar a passagens do Antigo Testamento,
a sua comodidade, não é? Da sua conveniência, e vão utilizar para atacar o Espiritismo, para atacar as nossas interpretações. A doutrina da prosperidade, que se você aceitar Jesus, se você vier para a igreja, e se você pagar o dízimo, Deus vai lhe recompensar. Olha, você nunca mais vai ter doença, você vai ficar completamente saudável. Seu marido vai virar um santo. Sua esposa, um anjinho. Sua sogra, um amor de pessoa. Mas pastor, eu não fiquei curado. Aí você vai ficar rico também, milionário, vai ganhar não sei quantos carros, vai ganhar emprego. Mas pastor, eu não fiquei curado. É porque você não tem fé. Ainda bota a culpa na gente. Então, teologias que, se você olhar, eles encontram argumentos bíblicos para sustentar. Mas foi isso que Jesus ensinou? Não. Chico dizia que Jesus prometeu-nos o alívio. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, não é? Ele continua e acrescenta: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, esqueça um pouco de você, do seu orgulho, do seu egoísmo, egocentrismo. Tome a sua cruz, o seu problema, a sua doença, a sua expiação, o seu marido difícil, sua esposa complicada, sogra, nora, genro, etc., a sua condição social de desafios. Tome a sua cruz, vem e segue-me. Ele nunca disse: me dê sua cruz que eu vou carregar para você. Disse isso? Não. Não. Mas eles falam isso, que determinada igreja, então são as igrejas chamadas pentecostais, neopentecostais, muitas batistas, luteranas não adotam a teologia da prosperidade ou doutrina da prosperidade, que é joio semeado no trigo. Eles estão fazendo tanto bem, ajudando tanta gente, por esse fruto é bom. Porque eu não critico os nossos irmãos protestantes, eu tenho 2 irmãs protestantes, e eu digo a elas: minhas irmãs, vocês têm legado o evangelho para tantos lugares, para tantos corações. Onde se instala uma igreja evangélica, não é? Diminui a violência doméstica, o uso de drogas, corrupção, não é? As pessoas tentam se melhorar, se esforçam, não é? Louvam a Deus, estudam a Bíblia. Que coisa maravilhosa! Então o Espiritismo não veio combater as religiões, ensina-nos Allan Kardec. O Espiritismo veio fortalecê-las, falando das leis que estão na natureza, as leis naturais. O Espiritismo nada mais é do que o princípio das leis espirituais que se encontram na natureza. Leis que um dia todas as religiões serão compelidas a aceitar. A reencarnação um dia vai ser artigo de ciência. A comunicabilidade dos espíritos está em todas as religiões. A imortalidade da alma, a existência num Deus único, Jesus como nosso mestre, como nosso guia, como modelo, e o Cristo de Deus, não é? O Cristo é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros, diz a Revista Espírita. Jesus já era um espírito puro antes da formação do planeta Terra, por isso que ele é confundido com o próprio Deus. Então a gente sabe disso. Sabe, não é, que esses princípios um dia não serão mais questões de fé, mas questões de ciência, porque são leis da natureza. E estamos chegando lá, a pluralidade dos mundos habitados, etc. Os vários princípios espíritas, não o espiritismo como um todo, mas os princípios serão de senso comum. Os espíritos falam isso, Allan Kardec. É uma questão de tempo. Com a física quântica, né, a mecânica quântica, estamos vendo eles cada vez mais chegando pertinho. Chegando mais pertinho.
Eu vou precisar só ligar aqui o carregador do computador, tá? Acho que ele está descarregando. Dá um pausazinho aí, Marcones. Então, meus amigos, tem muito mais do que a gente pode falar. Eu trouxe aqui um outro slide de um site chamado Bíblia do Caminho. Eu achei o estudo muito interessante. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Como eu fiquei apavorado. Aí no carro, enquanto a gente vinha na estrada, o nosso querido Pedrosa pegou um caminho um pouquinho mais engarrafado, foi providência divina. Porque eu disse, meu Deus, eu tenho que trazer alguma coisa das mensagens de Emmanuel. Emmanuel faz um estudo minucioso do Evangelho, né, naquela série Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna e tantos outros, não é? Vamos ver aqui então, no roteiro 4, desse site, Bíblia do Caminho. Tá na internet, é fácil. Eu separei só o que era mais urgente, era uma mensagem de Emmanuel, para a gente refletir, para a gente daqui a pouco ir para as perguntas, tá bom? Então ele vai dizer que a parábola do trigo e do joio simboliza a luta entre o bem e o mal, ainda existente no nosso planeta. E ele vai trazer uma citação de Fonte Viva. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino. Não é por relaxamento de Deus, não. Mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Olha a misericórdia de Deus fica até o último instante querendo ver se aproveita aquela pessoa, para ver se ela se transforma, se ela pode ser aproveitada como joio, como trigo, que não é joio. Então tem o texto evangélico, né? A gente já leu, e eles vão trazer várias citações de Emmanuel aqui. O campo somos nós, a humanidade. O semeador é Jesus, a semente de trigo, o evangelho. A erva má, as interpretações capciosas de seus textos, aquilo que eu falei. E o inimigo, aquele que as tem lançado de permeio, né, de misturar com a lídima, com a pura doutrina cristã. Urge, pois, tudo isso aí, Emmanuel, pois que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que, nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Então, cuidado com a inércia, que leva-nos à preguiça, não é? Ou o contrário. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Mas os discípulos de Jesus, bafejado, né, recebendo o bafo, a iluminação, pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão, né, logo, quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Mencionamos com muita frequência
que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. É urgente, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles que não nos podemos afastar facilmente, por se alojarem no cerne da própria alma. Dentre eles, os adversários, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, que nos mancha a visão espiritual, impedindo vejamos as necessidades daqueles que amamos. O orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento. A vaidade, que nos sugere superestimação do próprio valor. O desânimo, que nos impele aos princípios da inércia. A intemperança mental, o desajuste mental, que nos situa na indisciplina. O medo de sofrer, que nos subtrai, que nos rouba as melhores oportunidades de progresso. E tantos outros agentes nocivos que se nos instalam no espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarzinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam, se transformam. Ante as devastações do mal, apoia o trabalho que objetive o retorno ao bem. Onde haja desastre, auxilia a restauração. Se a maldade enredou essa ou aquela situação, faze o melhor que possas para que a bondade venha a surgir. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções. O meu predileto é fazer isso. Pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho, diariamente. Mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores. Recuam à frente dos pântanos desprezados. Temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre, repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. O joio, ao brotar, é muito parecido com o trigo, e arrancá-lo antes de estar bem crescido seria inconveniente, por motivos óbvios, porque ia levar trigo junto. Na hora de produção dos frutos, em que será perfeita a distinção entre ambos, já não haverá perigo de equívoco. Será ele, então, o joio, atado em feixes para ser queimado. Coisa semelhante irá ocorrer com a humanidade. Aproxima-se a época em que a Terra deve passar por profundas modificações física e socialmente, além de transformar-se num mundo regenerador, mais pacífico e, consequentemente, mais feliz. Aí dá para ver logo que é de Kardec, não é? Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas. Uma pessoa que a gente gosta, um filho que vem tocar o nosso coração, uma esposa, um marido, um amigo que nos convida a uma transformação. Situações diferentes nos muda de rota, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa, de espera e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos.
Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão, inutilmente. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem, através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável, naufrágio que não tem mais volta. Aí tem as referências, a gente cortou boa parte, eu trouxe só os trechos que eram citações de Emmanuel, de Fonte Viva e do próprio Kardec, desse site Bíblia do Caminho. Vamos fazer só uma análise rápida aqui, pessoal. Nós estamos vendo ali que ele falou, inclusive, medo de sofrer. Vocês lembram? Que ele falou que a gente tem medo de sofrer? Então a gente quer trabalhar com Jesus, mas tem momentos que a gente tem medo de sofrer. Não é? Vamos ver um pouquinho mais sobre esse assunto. O que a gente pode falar? Vejam que as paixões... Allan Kardec pergunta se as paixões que nós trazemos, se elas são más em si mesmas. E os Espíritos dizem que não. Que, na verdade, essas paixões, elas nos impelem para cumprir melhor a nossa missão. Apenas elas têm que ser domadas, porque a paixão indomada, ela coloca em risco a vida do próprio cavaleiro. E a gente vai ver lá no livro A Gênese, que nós já citamos. Lá no capítulo 3, no item 10, vai dizer que existe uma causa principal para as nossas imperfeições morais. Vocês viram que o nosso maior problema são as imperfeições morais, não é? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a preguiça, o desânimo. Quem lembra qual é a principal causa das nossas imperfeições morais, segundo o livro A Gênese, de Allan Kardec? O orgulho e o egoísmo são filhos dele. Quem falou? Tinha que ser o Abocassis, né? Ainda bem que ele está aqui. E é verdade, meus amigos. Está lá, obra básica. Kardec não é para ser lido, é para ser estudado. Ele vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, é o instinto de conservação da espécie, o instinto de autopreservação. O livro é de 68, ele retorna ao mundo espiritual em 31 de março de 69, e ele não aprofunda esse assunto. E o Espírito Samuel Lucas, que nos inspira, ele disse assim: Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, a sede, né? Daqui a pouco a gente vai dar um jeito nelas ali com os docinhos, que toda a renda vai ser revertida para o Mevor, não é? Temos o sono, temos o instinto da sexualidade, temos o instinto maternal, o instinto da agressividade. Nós temos vários instintos que nos protegem, mas tem um muito útil, mas muito perigoso, que é o medo. O medo ele é útil porque ele impede a gente cometer loucuras. Mas o medo em excesso, ele vai provocar uma série das nossas imperfeições morais, do joio que cresce dentro de nós. Querem ver? O que é a avareza? O egoísmo não é medo da gente passar fome, passar privações, passar necessidades, não é período de desemprego, de invernos prolongados, de seca. Então a gente começa a acumular bens, riqueza, tesouros, recursos e desenvolvemos a avareza. Os nossos irmãos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais. A gente morre de medo de não ser amado pelos nossos pais. E como eles gostam de pessoas bem-sucedidas financeiramente, não é ricas, normalmente é assim, a gente vai desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Nós vamos roubar, corromper, sermos corrompidos,
sonegar impostos, vamos fazer tudo para ganhar o dinheiro, para receber o aplauso das nossas famílias e da sociedade. Porque a gente tem muito medo da rejeição. O que é ciúme? Ciúme é amor? Não. Ciúme é problema de autoestima. A pessoa tem medo de perder o ser amado que acha que não merece, porque tem problema de autoestima. Tem medo. O que é inveja? Aquelas mulheres muito lindas, aquelas top models, aquelas atrizes de Hollywood, elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, são lindas. E para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras. É concorrência desleal, né? Porque a gente fica se achando baixinho, feinho, gordinho, cabelo não presta e tal. Ou não tem cabelo, que é pior. Ou então, Divaldo, né? Quem brilha muito nos ofusca, é uma ameaça para a nossa autoestima. E a gente tem medo de não ser amado. Aí o que é que a gente faz? A gente vai usar uma outra arma chamada maledicência. Ah, mas a fulana está usando drogas, eu sei, olha lá, está usando drogas. Ah, o Divaldo tem esse defeito. Por quê? Porque fazendo-os diminuir, aparentemente a gente cresce. Aparentemente só. E a inveja, fruto do medo, gera também a maledicência. O que é a ansiedade? Ansiedade não é o medo do futuro? Do que pode acontecer e normalmente não acontece? Porque está lá em um livro dos Espíritos, no item da escolha das provas, questão 258 e seguintes. Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem, se eles escolhem passar pelo principal gênero de provas que experimentarão aqui na Terra. E os espíritos dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, no mundo espiritual, cercado pelos nossos mentores, a gente foi orientado e aceitamos passar por aquelas provas. O principal gênero, não os detalhes, mas o tipo de prova, mais ou menos, a gente escolheu. Nazareno tem gente que não escolhe? Tem. Questão 262. Os espíritos pouco evoluídos não têm como escolher. Deus, não é? E os mentores vão escolher para eles. E eles são conduzidos como reencarnações automáticas, compulsórias, como a gente aprende lá também no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Então, a gente programou a nossa reencarnação. Então, tudo que vai acontecer aqui vai ser para o nosso bem, não é? A gente ia programar coisa errada com os mentores? Não. E sendo Deus perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Vocês acham que a gente ia passar por algo aqui na Terra que não fosse bom para a gente? Que não fosse justo? Então a gente não vai passar por nada que a gente não precise passar. A gente só vai passar por aquilo que for útil para a edificação, para o florescimento do trigo. A gente não vai passar por nada. Então o espírita não tem que ter ansiedade. Não é verdade? É. Como é que o espírita vai ter ansiedade? Ou ele programou, ou Deus é perfeito e justo e bom. E só vai acontecer o que é bom para a gente. A fraude do médium. Por que o médium frauda? Não estou falando da mistificação quando o espírito engana, mas a fraude mesmo do médium. Às vezes o médium é verdadeiramente portador de faculdades paranormais. Mas, como ele precisa dos aplausos, do prestígio, do cargo que ele tem na casa espírita, quando ele começa a utilizar mal da mediunidade, o que pode acontecer? A perda ou suspensão da mediunidade. E aí agora, como é que ele vai fazer para ter os aplausos que ele precisa? Tem problema de autoestima? Ele começa a fingir o fenômeno agora. E aí é desmascarado. Aí por causa de um mau médium, as pessoas generalizam. Está vendo esse negócio de espiritismo? São um bando de charlatães, de bando de mentirosos. Olha aí, pegaram lá o médium fulano de tal, em fraude. Problema de autoestima.
A crueldade, por que que as crianças estão matando, usando fuzis muitas vezes? É porque elas estão morrendo de medo, meus amigos. E elas têm que ser cruéis para ficarem famosas lá na sua comunidade, para que ninguém ouse desafiá-las, porque elas são cruéis, então elas matam sem dó e sem piedade. São cruéis porque estão morrendo de medo. Tem que usar drogas, tem que usar o álcool, que é a pior das drogas, para cometer os seus crimes. E aí temos aí a violência, a crueldade por causa do medo. É medo. É um grito de socorro, a crueldade. Tem muito mais coisa para a gente falar. No livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada aqui na Terra, os espíritos se reúnem e dizem: André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o pavor. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre esse assunto. Então André Luiz vai estudar sobre o medo, o pavor, na colônia espiritual Nosso Lar. Tem mais coisa para falar, mas eu não vou falar mais para vocês não ficarem com síndrome do pânico. Nazareno, como é que a gente faz para combater o medo, para a gente ir para o nosso intervalo? Como é que a gente faz para combater o medo? Qual o melhor remédio contra o medo? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nazareno compreendi perfeitamente. Olha, eu entendi tudo agora. O problema, Nazareno, é que minha fé é menor que um grão de mostarda. Eu queria ter uma fé robusta para ser menos egoísta, menos avarento, ter menos cobiça, menos ganância, ambição desmedida, não ser corrupto, não ser corruptor, não ser sonegador de impostos, não ser ciumento, não ser invejoso, maledicente, né? Fraudar o trabalho mediúnico, para não ser omisso, conivente com o mal, tímido. Timidez não é virtude, é defeito, meus amigos. O tímido tem medo de colocar a sua opinião, porque não sabe lidar com as críticas. Tem medo de não ser amado, de ser criticado. E etc, 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 e ser menos ansioso e tal. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Para ir para o intervalo e para as perguntas. Qual o melhor remédio para fortalecer a fé? Com o estudo, com o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nos ensina Jesus, desde há 2000 anos. Então, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, como combater as imperfeições morais, separar o joio do trigo dentro dos corações e nos habilitarmos a herdar esse reino novo e sermos trabalhadores fiéis de Jesus. Com o estudo da doutrina espírita, que o albucacismo falou que vocês são muito estudiosos aqui. E o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal, aos arrastamentos do joio. O autoconhecimento também é muito importante. Então, por isso que as casas espíritas devem prestigiar os estudos, e a gente deve frequentá-los, participá-los, perguntar, para que a gente fortaleça a nossa fé e combata esse instinto de conservação chamado medo, que está por trás de tantos nossos defeitos, desses joiozinhos que a gente tem trazido a tantas encarnações. A gente tem medo de amar, tem medo de casar, tem medo de sofrer. A gente tem medo de muita coisa, a gente é muito bobinho. Enquanto que Jesus dizia: não tenhais medo, pequeno rebanho, porque é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me confiou se perca. Quantas vezes Ele vai dizer: não tenhais medo? Então a gente vai fazer um pequeno intervalo,
Eu vou querer dar uns recadinhos, pedir para o Marconi desligar a câmera para economizar a bateria.